a gravação. Eu não sei se vocês conseguiram rever o conteúdo da aula anterior, eu disponibilizei no AVA, tá também no YouTube, tem um link, inclusive, eu entrei depois e vi que vocês conseguem visualizar no próprio AVA. Então, assim, um vídeo tá lá, vocês conseguem rever a aula, algumas dicas, o que foi falado e tudo mais. Então, é interessante que vocês, né, deem uma passeada, até porque é preciso vocês entrarem no AVA também. Hoje eu tinha combinado com vocês, aliás, a intenção era que, assim, tivéssemos feito isso desde a aula passada, mas como a gente avançou um pouquinho, terminamos que a gente saiu, era até mais do que o nosso horário, eu não tive condição de passar, mas hoje eu vou passar algumas questões só para não ficar muito distante dos conteúdos que já foram dados. Então, eu vou passar 3 questões, deixar um tempinho para vocês fazerem e vocês fazem, a gente corrige, a gente comenta as questões. Essas questões não são questões difíceis, eu até passei assim, próximo, né, bem próximo, na sala de aula, mas é bom que vocês revejam, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas vocês terão prova, nem que seja uma prova vocês terão, então precisa dessa prática, né, com as questões. Mas olha, todos sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença, é muito legal estar aqui com vocês, tá, é necessário. Eu vou deixar, e eu peço, e legal que vocês já estão acostumando com isso, todos os microfones já estão, né, no mudo, então, caso alguém queira falar, pode ativar o microfone, tira do mudo e faz a pergunta, porque, de fato, na aula passada, houve algumas intercorrências em relação ao som, para alguns alunos ficava ruim de ouvir em alguns momentos, mas era justamente por conta do microfone de alguns outros que estavam ativados, mas vamos lá. Eu vou tentar baixar aqui, e aí vocês me falam se vocês estão visualizando. Deixa eu ver se eu consigo baixar o meu PowerPoint. Vocês estão vendo uma tela escura, né, gente? É que está carregando, não está respondendo. Ah, agora. Acho que vai dar para vocês verem. Ah, tá. Estão conseguindo ver, gente, a tela aí do PowerPoint? Sim. Ah, ok. Beleza, obrigada. Deixa eu só... Gente, vamos lá. Só para lembrar, só para vocês recordarem um pouquinho, nós passamos pelo senso comum. Na aula passada foi o conhecimento filosófico. Então, hoje a gente vai finalizar o conhecimento filosófico para entrar especificamente no científico. E aí vocês vão ter a noção do porquê que vocês vão precisar da teoria para desenvolver o conhecimento científico de vocês, tá? Então, aqui, olha. O conhecimento científico visa descobrir as relações de causa e efeito entre os componentes dos fenômenos, enquanto o conhecimento filosófico questiona, inclusive, as condições da ciência em busca de indagações mais amplas que perpassam o espírito humano. Aqui, gente, é só assim, para relembrar, para isso aí ficar fixar na mente de vocês. O que acontece? O conhecimento científico, ele busca a razão, ele é racional. Já o filosófico, ele questiona sempre. Não necessariamente vai chegar a uma resposta definitiva. Há um questionamento no conhecimento filosófico. Professora, mas e aí? Eu vou trabalhar o conhecimento científico. Por que eu estou estudando o filosófico? Porque vocês vão ter que se questionar o tempo inteiro. Na leitura crítica que vocês vão fazer, vocês vão ter que se questionar. Vocês vão ter que passar daquele conhecimento infantil, começar a pensar
enquanto filósofo, né? Isso aqui é uma verdade absoluta? Existe verdade absoluta, né? E que seja inquestionável? Não. Então vocês vão ter que começar a indagar, a refletir acerca de tudo que vocês forem ler. A reflexão vai gerar uma motivação para a pesquisa. Então, por isso que também é necessário para que vocês tenham, assim, esse impulso de correr atrás, de pesquisar, para chegar a um denominador comum. Deixa eu passar aqui. A reflexão filosófica não deve ser vista como privilégio de filósofos profissionais ou de especialistas, uma vez que todos devem exercitar essa habilidade. Quanto mais se pratica, mais o indivíduo se tornará hábil para identificar o oculto que está além das aparências dos fenômenos. Então, gente, quando você é criança, né, assim, a gente até comentou na aula passada, a gente, assim, a criança, ela questiona quem é pai, quem é mãe, quem trabalha com criança aqui, quem tem sobrinho, sabe muito bem disso. É, eles estão sempre em busca, tem um filósofo dentro deles, né, da grande maioria. Alguns são mais introspectivos, mas a grande maioria quer saber, eles estão em busca, a sede de conhecimento, de perguntar, de questionar, inclusive adolescentes também. Parece que a cada dia nasce um filósofo dentro deles, e brota, né, a cada instante, porque eles questionam sempre. Quando se vai crescendo, dá a impressão que vai havendo um apagamento do filósofo. É como se a gente aceitasse. Então, na leitura, no TCC de vocês vão ter que aceitar o tempo inteiro. Muitas vezes vai ser necessário vocês mudarem a rota. Isso de acordo com a reflexão que vocês terão que fazer. Então, assim, não abafem o filósofo que está aí latente, né, no corpo de vocês. Deixem que esse filósofo, ele pense, ele comece a refletir acerca daquilo que vocês forem ler, da vivência de vocês, e aí vocês vão começar a perceber que há um direcionamento. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu só voltar aqui para a reunião. Ih, acho que parou. Bom, vamos lá. Então, a gente tem que desconfiar. Na leitura de vocês vão escolher o macrotema. Eu acho que o sexto semestre ainda não escolheu. Acho que é a ADM que está no sexto semestre. Mas, assim, escolherão o macrotema. Então, vocês vão começar a ter que abrir a mente e pesquisar. Pensando sempre que não há verdade absoluta, né? E que seja inquestionável. A cada momento histórico, sócio-histórico, há mudanças, há rupturas. E vocês não sabem que momento vocês estão, que momento que vai se dar essa ruptura. Às vezes, essa ruptura começa devagar e vocês vão começar a perceber onde é que ela está. Então, é o momento da gente desviar o caminho, tá? Vamos adiante. O contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto menos se exercitar a reflexão, menos condições o indivíduo terá de observar para além das aparências dos fenômenos. Um exemplo disso está em aceitar, sem questionar nem refletir, sobre as verdades impostas. O que vocês imaginam que sejam as verdades impostas? Né? O que é isso, professora? Isso aí é o quê? Então, olha, se você respondeu que são aquelas afirmações que ouvimos muitas vezes sem que se justifique, respondeu corretamente. Então, assim, não se justifica uma verdade imposta. Aliás, assim, não se questiona também uma verdade imposta. É uma verdade imposta. Então, assim, um exemplo de verdade imposta, né, de cunho religioso, é o dogma. Tá? Então, vamos colocar assim, como exemplo, o dogma da Santíssima Trindade. É aquilo que, ué, mas como assim três pessoas em uma? Não pode ser questionado. É uma verdade absoluta, é uma verdade imposta e é inquestionável. Então, vocês, assim, nem criança, é óbvio que algumas crianças, por repressão, né? Então, assim, por autoritarismo dos pais ou do ambiente em que ela se encontre, ela vai abafar aquele questionamento, né? Mas até a criança ela vai se questionar, mas como assim? Se ela pensar um pouquinho, ela vai se questionar, né? Então vamos pensar no Descartes,
né? Cogito ergo sum. Então, penso, logo existo. A gente tem que começar a pensar um pouquinho acerca desse conhecimento filosófico, que indaga o tempo inteiro. A essas verdades impostas, nós chamamos também de crenças limitantes. É aquilo que te limita, né? Que não tem como você questionar, então há o limite, né? Há uma quebra, há um break que você vai ter que fazer na sua curiosidade. Aí aqui eu coloquei, gente, principalmente em tempos, né, atuais, eu coloquei, isso é bom a gente refletir acerca disso. Então, eu coloquei essa tirinha. Que absurdo será... Não, que absurdo. Será que isso é verdade? E esse aqui que está com o celular na mão, leu alguma notícia e perguntou para o outro. E o outro respondeu: não existe mais verdade. Você apenas escolhe a informação que mais lhe causa ódio e passa adiante. E o outro, coitado inocente, sério? Isso pode gerar um monstro. E o colega falou: vou lhe enviar um link provando que gera uma fada. E criou-se uma nova verdade imposta, né? Então, assim, aquilo que se publica ganha tom de verdade absoluta, né, gente? Então, há que se tomar muito cuidado em relação a isso. Gente, tudo bem até aí? Alguém quer questionar alguma coisa? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem falar, porque a gente está finalizando o conhecimento filosófico, né, para entrar no científico. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, a todo momento, parar e perguntar, tá? Pode Tá falar. bom, professora. Oi. Não, nada não. Não, quem tá aí? É a Camila? É a Ana. Não, Ah, é a Ana. Ana. Então, vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Aninha. Ó, afirmações tais como: todos têm igual oportunidade na sociedade, não refletem as reais condições de acesso às oportunidades, gente. Então, assim, mais uma vez, um reflexo, assim como a tirinha, do que acontece hoje em dia, né? Então, assim, não revela, eu não sei se vocês já ouviram isso, todo mundo tem a mesma oportunidade, não conseguiu porque não quis, esse tipo de coisa. Isso que abafa, né? Então, esse tipo de afirmação não revela desigualdade social, mascara, né, gente? Não revela a ideologia presente nos discursos, não revela que as condições de exploração requerem a existência de exploradores. Portanto, não revela aspectos que somente por meio da indagação, do questionamento, da busca do que está além do aparente podem ser revelados. É por isso que essa indagação, esse refletir do conhecimento filosófico, assim, daquilo que mexe com a gente, muitas vezes nós abafamos em virtude das verdades absolutas e inquestionáveis, a gente tem que começar a pensar o que está por baixo do iceberg, né? Porque ele só, assim, em geral, mostra-se a ponta, né? Qual que é a ponta? Todos têm igual oportunidade na sociedade. Mas será que isso aqui é real? Né? Será que todo mundo tem igual oportunidade? Aí a gente lembra da pirâmide de Maslow. Eu não sei se talvez o pessoal da educação física, provavelmente o grupo da pedagogia, mas eu não sei se os demais alunos conhecem a pirâmide de Maslow. Aqui nesse slide, a gente pode traçar um paralelo com as nossas condições atuais e a pirâmide de Maslow, né? Alguém aí já ouviu falar, gente, de Maslow? O filólogo Não, norte-americano? Ah, Eu já. eu não. já? Ah, beleza, tá bom. Então, olha assim, o que que acontece? O Maslow, ele trata das necessidades básicas do indivíduo. Por isso que eu falei que, assim, a gente pode traçar esse paralelo com as condições de hoje, em que não se está levando em consideração que nem todos estão nas mesmas condições. Podemos perceber que, assim, aqui a gente pode perceber a ideologia marxista, a alienação, a luta de classes, o capital, a exploração ao proletariado, passividade, egoísmo e tantas outras, né? Certamente, assim, quem não conhece Maslow deve conhecer Marx, né?
e a teoria marxista. Mas aí eu coloquei aqui um exemplo da pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades. Maslow, ele nasceu em 1908 e morreu em 1970. E por volta da década de 50, ele apresentou essa pirâmide. É óbvio que há alguns sociólogos que até falam assim, nossa, mas hoje em dia a gente não pode aplicar completamente, mas até hoje não chegou uma outra que viesse a tirar o lugar da pirâmide de Maslow, porque aqui funciona como uma reflexão. Começou lá em 50 e ainda hoje a gente pode tomar como uma reflexão frente às necessidades dos indivíduos. Então, pensa bem, aqui nós temos as necessidades básicas. O que são as necessidades básicas? Segurança, as necessidades fisiológicas. Então, olha, frente a essa epidemia que a gente está vivendo e tanta discussão, a gente vai, e a gente encontra muito, né, até por conta das redes sociais, a gente encontra muitas... Oi? Alguma dúvida, gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Não sei se o som tá saindo, se todo mundo tá conseguindo entender, mas olha só, frente a essa epidemia, né, e tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia, a gente pode perceber que tem muita gente aqui no pico da pirâmide. Tem muita gente preocupada com aceitação dos fatos, criatividade, realização pessoal. Tem gente pensando na autoestima, na confiança e tudo mais. Mas tem outras tantas pessoas que estão aqui, ó, sem condição para alimento, sem condição para moradia. Então, a gente percebe que, mesmo passando-se tantos e tantos anos, que foi mais ou menos na década de 50 que ele apresentou a pirâmide das necessidades, ainda hoje cabe na nossa realidade. Então, vocês que vão trabalhar com gente, com pessoas, vocês, não sei em que tema que vocês cairão, mas independente de todos os cursos que aqui estão, a gente, a princípio, vou trabalhar com gente, eu posso usar a pirâmide de Maslow. Né? Muitas vezes a gente está preocupado em chegar na estima, sendo que a gente está esquecido da necessidade fisiológica. A gente está preocupado que o menino está com a espinha no rosto e por isso ele está ansioso e tudo mais, né? Confiante, blá, blá, blá. Mas a gente não pensa que tem tantos outros que não têm condição, né, de se razoavelmente. Então, assim, por isso que eu tinha falado no slide anterior da nossa realidade, que nem todos têm igual condição, oportunidade na sociedade e tudo mais. Então, isso é uma verdade absoluta, que não pode ser questionada e tudo, e outras coisas assim. Mas vocês certamente, nos temas que vocês, né, irão se deparar, ou livros que vocês terão que ler para redigir o TCC de vocês, possa ser que vocês, em um momento ou outro, dependendo da biografia, das referências, vocês vão se deparar com algumas verdades, né, que né, tem tom de inquestionável. Então, vocês tomem cuidado sempre em relação a isso. Nem tudo é absoluto, né? A gente pode parar e pensar, será que serve para hoje? Né? Eu estou lidando com gente. Isso aí a gente, na aula passada nós falamos um pouquinho de ética, né, e moral. Isso aí é moral, é amoral, é falta de ética se eu entrar nesse assunto, porque daí a ética entra aqui, né? Eu vou pular todos esses degraus aqui e vou chegar na realização pessoal, mas eu vou em detrimento de tudo isso, da necessidade fisiológica, segurança, tá? Então, assim, é por isso que eu quis mostrar para vocês, assim, eu até imaginei que a maioria já conhecesse, mas, assim, foi até bom eu ter trazido, eu duvidei, eu fiquei, puxa, acho que eu nem vou mostrar, acho que a maioria já conhece, mas foi bom ter trazido, porque às vezes cabe no tema que vocês forem escolher. Então, vamos lá, gente. O conhecimento filosófico é imprescindível em qualquer área de atuação, já que a filosofia não é mera elucubração, ou seja, a filosofia não é só uma reflexão sem objetivo. O ideal é que a reflexão filosófica se reflita nas práticas desenvolvidas pelo indivíduo, com vistas
ao que represente o bem comum, portanto, com a ética necessária. A gente tinha falado de ética na aula passada, falamos bastante de ética e moral, então, se alguém tiver dúvida, é importante retomar, porque vocês precisam ter bem isso em mente, né? Tem que estar no espírito de vocês a diferença entre ética e moral. Então, olha, embora o trabalho de vocês seja de ordem científica, gente, vocês devem refletir de forma ética acerca do tema, se indagar dos posicionamentos e, se necessário, redirecionar a rota, né? Então, assim, imagina a galera de educação física. Todos, assim, os meninos que têm TEA, independente do espectro, eles têm que fazer sei quantos mil burpees, né? Socorro. Então, assim, será que vai estar de acordo com a necessidade fisiológica dele, né? Então, se ele fizer isso, ele vai conseguir atingir o nível tal. Estou falando besteira, né? Então, só que assim, é só para dar né, a grosso modo, dar um exemplo do que muitas vezes vocês podem chegar a se deparar, só que na realidade, no chão de fábrica lá de vocês, no laboratório da vida real, muitas vezes vocês precisam, né, se atentarem um pouquinho mais para a parte ética mesmo, para as necessidades. E com isso, vocês têm que pensar nessa pirâmide do Maslow, né, das necessidades do indivíduo. Ó, então como é que eu vou fazer? Deixa eu ver só uma coisa se eu consigo. Eu acho que vocês vão conseguir passar na casa de vocês. Alguém pode tentar ver se vocês conseguem na tela de vocês passar a questão? Porque daí vocês vão passando. Eu coloquei 3 questões aqui. Eu deixei. Algumas questões são grandes, ó. Aqui é a questão 1, a 2 é um pouquinho maior. Só a 3 que é um pouco menor, mas vocês têm que pensar um pouquinho acerca. Eu gostaria muito que vocês tentassem responder, gente, porque como o nosso encontro está sendo virtual, né, esses encontros online, na sala face-to-face, a gente consegue ter assim, eu consigo mostrar para vocês, a gente responde, como fizemos nas aulas anteriores. Mas tentem fazer agora, né, na casa de vocês, para vocês irem, né, se apropriando, inclusive, do linguajar, de como mais ou menos vai cair na prova, tá? Então, assim, tentem ver aí se vocês conseguem passar da 1 para 2 e da 2 para 3. Será que alguém consegue? Vocês vejam aí se vocês conseguem passar de uma questão para outra. Ou se todo mundo só consegue ver o que está na minha tela. Ô, professor, acho que a gente não consegue passar, não, hein? Não? Não, não tem opção, sabe? Nossa. Tá, então deixa eu só ver se eu acho alguma coisa aqui. Eu acho que eu não vou achar, não. Deixa eu ver. Professora. Oi. Esse conteúdo não está disponibilizado no AVA, tá? Não, eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã. Ah, sim, então não Tá? consegue. Geralmente, assim, quando a gente não estava tendo encontro online, eu disponibilizava antes para vocês. Só que agora eu disponibilizo depois, porque eu vou mandar o link do vídeo. Tá? Entendi. Gente, eu acho que não, acho que eu consegui ver, não. Tá, então eu vou deixar um pouco aqui na 1. Se vocês, eu não sei se quem está com celular ou quem está no computador, se vocês conseguem printar ou se vocês tiram foto. Quê? Como é que vocês acham melhor? Vocês preferem que eu deixe, assim, 2 minutos para cada questão e depois vocês tentam fazer aí? Vocês conseguem tirar foto, gente? Oi. Você pode passar gente, tira foto. as alternativas da 2? Que eu já tirei print da 1 e das perguntas da 2. É isso mesmo. Ah, já? Rapidinho. Que bom. Espera um pouquinho, Mas gente. falta 3. Tá. Deixa eu só ver se todo mundo já pegou a 1. Eu acho que já, né? Já tem um tempinho que eu deixei a 1. Gente, aí é 2. Mas a 2 tem também as alternativas que vocês vão ter que responder, tá? Vou passar para final da 2, que são as questões, as alternativas. Vou passar para 3 agora.
Esse é linguiça. Esse é linguiça? É, aquela linguiça de boi. É tipo a textura dele. Viado. Gente, tudo bem? Conseguiram? Sim. Todo mundo conseguiu tirar foto? Olha, eu preciso que vocês me falem se todo mundo conseguiu. Ó, vou passar um, porque o que vai acontecer? Consegui. Deixa eu só ver quantos alunos nós temos. Ó, eu estou com 32 alunos aqui. Depois eu vou pedir que cada um digite a sua questão, tá? Aninha, e todos, né? Todo mundo vai ter que digitar as alternativas que vocês colocaram como resposta, tá? Então, quem não conseguiu pegar, gente, me avisem que eu vou, ó, A1, A2 são as questões, aqui é a alternativa de resposta, e A3, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar, eu não sei se Volta na 2, por favor. Volta na 2, por favor, professor. Ó, A2 são as questões. O que vocês acham? Eu posso deixar 5 minutos para cada questão, 3 minutos para cada questão, e aí, no geral, a gente faz um break de uns 15 minutos, 12 minutos, e depois a gente volta, todo mundo vai digitar no chat as questões, tá? Porque eu preciso anotar quem foi que fez. Pode ser. Pode ser, gente? Então, vamos deixar 4 minutos para cada questão. A gente faz uma parada. Professora. Oi, pode falar. Acho que não tem como passou todo mundo digitar no chat. Não tem? É isso que eu ia comentar agora, professor. Acho Por que exemplo, não tem opção de digitar no chat. Acredito que para quem está usando no celular também não. Ai, que pena. Peraí. Ninguém consegue do celular aí digitar aqui, ó. Deixa eu só abrir a janela. Alguém que tá com o celular consegue? Não consigo. Não. Vocês estão me enrolando, hein, gente? Não dá não, professora, não tem opção. Eu sei. Tudo bem, mas assim... Bom, mas aí, olha, é o interesse de vocês também, né? Porque, assim, as questões da prova terão mais ou menos esse formato. Então, por isso que eu queria fazer esse treino com vocês. Mas tudo bem, não tem problema. Quem quiser colocar a resposta, quem que tiver com o computador, não é que eu vou dar ponto não, tá, gente? Ou tirar ponto de quem não... É só para a gente trabalhar aqui, para a gente ter uma noção do que vocês... de como vocês pensaram, como é que foi o movimento do pensamento de vocês. Mas, de qualquer forma, ó, deixa eu só ver aqui no meu... Vamos assim, dar uma parada de 12 minutos, ficam 4 minutinhos para cada questão. Ou daqui a 9... Volto. Você quer qual questão? A primeira, eu não consegui tirar foto. Tá. Então, vamos parar 9 ou 10 minutos, vamos fechar em 10. Daqui a 10 minutos eu volto e a gente comenta as questões, pode ser? Pode. Alguém quer que eu mude, gente, questão? Pode passar as outras também, por favor? Posso. Essa é a 2. Aí a 2 tem as alternativas que você vai ter que marcar. E a 3. Gente, então, contato no relógio, 10 minutinhos, tá bom? Beleza. Até daqui a pouco, meninos.
withstand. Gente, tudo bem? Podemos começar a corrigir? Todo mundo já conseguiu fazer? Ótimo. Ai, que bom, Camila. Deixa eu só voltar para a tela. Todo mundo já conseguiu? Se alguém não conseguiu, vocês falem, tá? Porque daí a gente dá mais um minutinho, mas como ninguém falou, só a Camila que falou que sim, então a gente continua aqui e já começa pela correção. Então vamos lá.
A metodologia pode ser compreendida como o caminho, o percurso percorrido para a construção do conhecimento ou para a realização de algo. No âmbito acadêmico, metodologia nem sempre tem o mesmo significado, podendo ser compreendida de duas formas. Assinale a alternativa que melhor descreve essas abordagens. Quem colocou a letra E? Alguém marcou a letra E, gente? A letra D? Ninguém vai se pronunciar, né? A letra C, alguém marcou? Não. Ó, vamos lá, vamos começar então de baixo para cima. Vocês vão ter que assinalar a alternativa que melhor descreve essas abordagens, tá? Então, metodologia pode significar o estudo dos procedimentos. Deixa eu só colocar isso aqui para cima. Não consigo mexer. Para obtenção de informações e também o estudo dos métodos. Para a obtenção de informações e também o estudo dos métodos. Será? Vamos ver, vamos ler a letra D. Significa apenas... Gente, tomem muito cuidado com esse apenas, tá? Significa apenas o método e os procedimentos dele decorrentes, uma vez que se trata de um entendimento acadêmico. Será que metodologia vai circunscrever só na esfera acadêmica? Então, isso aí já está mostrando que não. Que não. O significado mais comum é o de pesquisa e também o de coleta de dados para construir o entendimento. Gente, coleta de dados para construir o entendimento é uma coisa, tá? Pode até estar dentro da metodologia, mas não necessariamente, né? O de pesquisa. Pesquisar também pode ser um procedimento que, aliás, né? Que esteja dentro da metodologia. Mas essa alternativa aqui não é a que descreve o que é metodologia, tá? Significa o caminho do pensamento, só o caminho do pensamento, pensem, na construção do conhecimento e também das técnicas utilizadas para a coleta de informações. Também não. Né? Não é só o caminho do pensamento, não é isso que é metodologia, não é só isso. Pode significar o estudo dos métodos. Metodologia, gente, isso aqui é simples, não está difícil, né? Nós vimos isso aqui em sala de aula. Metodologia é o estudo dos métodos, ou também o método e os procedimentos dele decorrentes. Letra A. Tá? Podem marcar aí. Vamos passar, então, para 2. Por nascer num determinado meio cultural e num determinado momento histórico, os seres humanos constroem maneiras particulares de compreender e interpretar o que está no seu entorno. Isso representa uma forma de conhecimento. Com relação à forma como o conhecimento é construído, analise as afirmativas a seguir. Então, pensem bem. A forma como os seres humanos constroem seu conhecimento está vinculada a uma determinação social e, sendo assim, as crenças permanecem inalteradas ao longo da vida, gente. Tá bem claro, né? Então, a 1 já tá falsa, né? Já tá errada. Uma das formas de se construir conhecimento é por meio das informações advindas dos meios de comunicação, que sempre carregam uma intenção, ainda que não explicitamente revelada. É isso aí. Né? É uma das formas da construção, verdadeira, a 2. 3. A forma predominante de os seres humanos construírem seu entendimento sobre o mundo no início de suas vidas é na família, tá? No início é na família. Deixa eu só ler do meu aqui, porque aqui tem um quadradinho que eu não consigo ver. Ah, tá.
que irá exercer grande influência, porém não determinará sua manutenção ao longo da existência. É isso aí, também é verdadeira, tá? Tá simples até agora. Eu acho que o que mais complica para vocês, para alguns, é quando vocês veem uma questão grande, vocês falam assim, nossa, tá complicado. Porque se vocês forem ler, tá simples, basta assim focar, coloquem um flash em cima da 1, vocês vão ver que tá errada, a 2 ok, a 3 ok, vamos ver a 4 agora. A educação formal se configura no meio de levar à construção do conhecimento com base no acesso ao conhecimento científico. Ok, gente, é formal, tá? Então, a alternativa correta seria qual? A, B, C, D ou E? C. Isso, moleza, né, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tá super, hiper, mega fácil, né? Então, vamos lá. A correta, então, aqui é a letra C. A 3. Vamos já começar a leitura da 3. Ó, com relação a... Oi. Quem falou ele? Falei E. Eu. É isso mesmo. Vamos ver se a E encaixa. Com relação a... Já dando spoiler, né? Com relação à definição do conhecimento, complete as lacunas da sentença a seguir. O conhecimento é uma relação estabelecida entre o sujeito que pretende conhecer, o sujeito que pretende conhecer, e o objeto que será conhecido. Então, o conhecimento é uma relação entre o sujeito e o objeto. O conhecimento depende dos nossos sentidos que apontam a maneira de ser das coisas. Ótimo, gente. Bravo. É isso aí, tá? Então, questão 3, letra E. De escola. Agora, vamos lá. Eu acredito que a maioria, né, não deve ter... Acho que a maioria, realmente, a grande maioria, não deve ter sentido dificuldade nessas questões. A gente até já tinha trabalhado em sala de aula, mas foi como eu falei antes, eu acho que é importante vocês ficarem, né, com esse vínculo com as questões, para depois não achar que é alguma coisa do outro mundo, né? Porque vocês vão chegar e provavelmente... em seguida já começarão as provas, né, devido a esse período que a gente ficou afastado. Então, olha, o processo de pesquisa, agora, gente, fechem uma chave, né, de uma certa forma, e assim, abram uma outra caixinha, que essa caixinha aqui vai ser relacionada ao processo de pesquisa de vocês. Então, a gente está caminhando numa linha temporal em direção ao TCC de vocês, tá? Muito legal para quem já está no sexto, que no próximo semestre vai estar com tudo fresquinho. Mas, gente, quem está nos semestres, né, assim, mais tenros, segundo, terceiro semestre, anotem tudo, porque vocês vão precisar dessas informações lá na frente, tá? É passado para vocês agora, porque... Inclusive, talvez alguns professores já trabalhem numa forma, publicação de artigo, ou então trabalho de acordo com as normas da ABNT. Então, assim, é necessário que vocês, inclusive no início do curso, vocês tenham essas informações, né? Para saber diferenciar do que eu coloco, assim, o que eu coloco no meu trabalho, no meu artigo, no meu TCC, ou no trabalho que o professor X pediu. De acordo com as normas da ABNT, eu não posso colocar senso comum, eu também não posso colocar conhecimento filosófico, eu vou colocar conhecimento científico. Então, isso aqui é necessário, né? Como andar de bicicleta. Vocês, agora, nessa via acadêmica, vocês precisam ter essa noção de metodologia científica, porque vocês vão usar, tá? E depois, na hora do uso, que a gente pensa, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Como é que se faz? Então, assim, tá aqui agora o como é que se faz. A gente tá saindo lá daquela conversa com os filósofos para vocês entenderem, para realmente formar uma opinião na cabeça de vocês, né? O que vocês não têm que fazer, sinal vermelho, e o que vocês podem fazer, sinal verde, tá? Então, vamos lá, começar com o processo de pesquisa como uma das ferramentas de produção do conhecimento. Como é que vocês vão pesquisar, né? O que eu vou colocar lá no meu TCC, ou no meu artigo, ou no meu trabalho, de acordo com as normas da ABNT. Então, vamos adentrar no processo de pesquisa. Vocês vão entender o porquê
porquê de vocês partirem da teoria. Nossa, mas é muita teoria. Aí vocês vão entender, né? Estarão proibidos de falar, né, esse tipo de coisa a partir de agora. Então, vamos lá. O método científico e a pesquisa. A pesquisa deve ser orientada por um processo que a organiza e racionaliza, que é o método científico. O método é muito valorizado, principalmente nos meios acadêmicos. Muitos estudiosos teiam em tornar esse processo um ritual reservado a poucos iniciados, valorizando a sofisticação das técnicas, o hermetismo, né, aquilo que é fechado, dos termos, e o exclusivismo a determinados ambientes. Então, gente, possivelmente, eu não conheço todos, assim, eu conheço, bom, o pessoal, as meninas da pedagogia eu já conheço, então, assim, elas têm uma relação muito próxima com educando, a grande maioria, e quem não teve ainda, tem filho, tem, né, crianças próximas em casa, ou quem vai trabalhar com a EJA e tudo mais, tem um adulto. Então, assim, provavelmente os outros cursos também. Certamente, antes de adentrar a faculdade, vocês já devem ter ouvido, eu sou pesquisador, a pessoa enche a boca e fala assim, nossa, sou pesquisador e tudo mais. Aí vocês ficam pensando, meu Deus, né? Então, assim, é como se essa pessoa, ou como se ser pesquisador fosse algo do outro mundo, é um outro ser, ou como se eles fossem realmente a encarnação do Buda, né, do ser iluminado. Usam palavras de pouco entendimento, um certo tecnicismo que faz com que essas pesquisas se distanciem da grande massa. E nós vimos que a ciência, ela precisa ser aplicada. Se eu estou trabalhando método científico, minha pesquisa, eu preciso aplicar, porque senão não vai ter validade nenhuma. Né? Por que eu vou despender tanto tempo, tanto esforço em uma pesquisa para guardar? Não adianta, gente. Né? Então, assim, vamos fazer com que brote o filósofo, vamos pensar. Eu preciso pesquisar para ser aplicado. Ou o tema da minha pesquisa precisa partir de uma motivação, ou do meu chão de fábrica, do meu trabalho, do meu dia a dia. Né? Essa é a motivação. Então, assim, algumas pessoas realmente, e até hoje, é uma pena, mas a gente tem isso, tem alguns pesquisadores que abrem a boca e falam, né, e supervalorizam. A gente entende que antigamente a educação era muito elitista, então, assim, havia realmente um status, assim, de ser pesquisador. Né? Hoje em dia, a gente percebe que, se não tiver a pessoa para aplicar, para que você vai pesquisar? Então, você precisa pesquisar alguma coisa que seja útil. Né, as pessoas precisam folhear a sua pesquisa. Né? Então, assim, pesquisa para colocar na estante, a gente sabe que já passou, né, gente? Não tem mais glamour nenhum. Então, vamos lá. Embora isso, né, isso de ser pesquisador... Né, isso não deva ser compreendido como, assim, embora isso não deva ser compreendido como algo ruim. A gente entende, né, que foi a formação do cidadão. Uma vez que a exigência em relação ao rigor e a necessidade da teorização com profundidade e discernimento são condições fundamentais para a produção do conhecimento científico. É preciso romper com a visão de que a pesquisa é um privilégio reservado a poucos e torná-la efetivamente uma ferramenta que favoriza o profissional. Aliás, que favoreça o profissional, desculpa. Então, assim, a gente entende que existe toda uma pompa, né, e que realmente esse pessoal que pesquisa, estuda e assim, se compromete, mergulha de verdade, a gente entende, sim. Só que, se não houverem pessoas que vão procurar a sua pesquisa e vão assim, se beneficiar de uma certa forma, não tem porquê. Então, na hora que vocês forem escrever, pensem nas pessoas que possivelmente vão se favorecer da escrita de vocês. Inclusive, isso que eu estou falando é a justificativa do TCC de vocês. Vai ter um momento na questão, na atividade 2, que vocês vão apresentar, estou até dando um spoiler, que vocês vão ter que justificar o tema, justificar a pesquisa. Por que alguém vai abrir
né? E vai pesquisar acerca do que vocês escreveram. Então, assim, essa é a justificativa. Então, pensem no mercado, nas pessoas que vão ler, né, o produto que vocês estão fazendo. Vamos lá, continuando. A pesquisa como princípio. A dicotomia, né, a diferença entre ensino e pesquisa, acaba evoluindo para a união entre teoria e prática. Então, a pesquisa de vocês, gente, precisa de fundamentação teórica. Eu não posso tirar do nada, que é senso comum. Eu não posso tirar nem da minha cabeça que eu penso, logo existo. Isso aí é conhecimento filosófico. Eu tenho que tirar da teoria. Alguém vai ser o apoio coral de vocês. Alguma teoria vai fundamentar aquilo que vocês querem falar. Desculpa. Oi, pode falar. O que é dicotomia? Dicotomia é a diferença. A diferença entre ensino e pesquisa, tá? Acaba evoluindo para a união entre teoria e prática. Então, assim, o que há de diferença entre uma coisa e outra evolui para a união entre teoria e prática. Isso reflete em práticas e abordagens equivocadas, visto que definem caber somente ao pesquisador o papel de pensar, descobrir, sistematizar e produzir conhecimentos. Quando a defesa deve ser a de formar o aluno para o estudo sistemático de situações que se revelam na realidade objetiva, por meio do método científico, para que se aproprie e transforme conhecimento. Gente, vamos, assim, trocar isso aqui em miúdos, tá? Então, o aluno, ou seja, vocês, independente do curso, vocês precisam serem autodidatas, precisam buscar o conhecimento científico. Isso não quer dizer que o professor não vai ser necessário, né? Mas são vocês os que sabem das reais necessidades no campo de trabalho de vocês. Então, assim, alguma coisa vincular... mas professora, eu não estou trabalhando nessa área. Mas alguma coisa, de acordo com as suas leituras, te fisgou. Sabe, assim, usou uma isca e você, assim, fisgou aquele anzol. Alguma coisa que gerou curiosidade, independente de você ter ou não experiência com aquele tema. Então, vocês vão ter que correr atrás. Porque o que acontece, gente? O tutor, ele vai orientar, mas serão vocês que vão desbravar o caminho, né? O tutor, ele vai falar assim, olha, pega a via da direita, mas vocês vão ter que dissecar aquela leitura. Então, assim, não é que o professor, mas até porque vocês vão fazer, e vocês vão fazer fazendo, tá? Então, aqui mostra que essa reflexão de dizer que há um abismo, um hiato entre uma coisa e outra, não. Vocês vão ter que serem práticos, né? Vocês vão ter que pensar, que descobrir, que sistematizar. O professor, ele vai só falar assim, olha, pega o caminho da direita, pega o caminho da esquerda. E muitos tutores vão falar assim, olha, não tá legal, pode refazer. Alguns vão orientar de forma, olha, isso aqui não tá legal, esse ponto não tá legal, só que vocês vão ter que desbravar, vocês vão ser os bandeirantes, tá? Vamos lá, passando. Ô, professora, rapidinho, o que é dicotomia? Dicotomia é diferença. É diferença. Diferença entre uma coisa e outra. Entendi. Tá bom, então. Tá Obrigada. bom? Imagina. Olha, outro aspecto é o de que a pesquisa seja assumida como princípio para resolver problemas que ocorram no dia a dia da profissão. Então, olha, a intenção primeira da ciência sempre foi essa. Eu vou pesquisar, a gente já passou por isso aqui, eu vou pesquisar aquilo que vai ser útil para a grande maioria das pessoas, né? Então, assim, a intenção primeira da ciência é justamente de resolver problema, a de estar ligada às necessidades reais,
né, as necessidades do dia a dia, porque senão vai ser mais do mesmo, gente. Se vocês forem ficar pensando em escrever igual vocês pesquisaram TCCs ou TG, que antigamente, assim, alguns nomeavam como TG, de 15 anos, então alguém que vai pesquisar TEA, há uns 20 anos, tudo mudou, as pesquisas evoluíram, então não rola, né, assim, você só vai espelhar o que alguém já falou. Não, então a gente tem que ser uma necessidade real, né? Qual é a minha necessidade real hoje, né, para esse campo de atuação? Aí vocês começam a sentir prazer por aquilo que vocês vão pesquisar, porque o incômodo vem de vocês. E para que vocês passem por todas aquelas etapas, né, por exemplo, atividade 1, vocês vão ter que escolher o tema, né, que é o macrotema que vão ser apresentados para vocês. Aí vocês vão escolher um tema. Desse tema, vocês vão ter que pensar no problema, vocês vão ter que pensar no objetivo geral, nos objetivos específicos, que são 3, né? Na justificativa. Então, assim, o TCC de vocês, ele é um embriãozinho que ele vai crescendo, ele vai tomando forma, mas vocês vão dar forma, vocês vão enxertar, né, conhecimento ali, de acordo com as leituras, com a vivência. Ok? Então, vamos lá. Vantagens da utilização dos princípios do método científico. Algo fundamental e que perpassa pelo processo de pesquisa é a de que mesmo uma pesquisa que pretenda tratar de questões práticas não poderá fazê-lo sem utilizar-se da teoria. Gente, ó, isso aqui é super, hiper, mega, master, blaster importante, tá? Então, aqui é importante que vocês atentarem que em um trabalho científico, tudo parte da teoria em direção à prática. Então, assim, imagine um movimento. Vocês não vão partir. Possa ser que a prática de vocês leve a uma curiosidade, mas vocês, obrigatoriamente, na escrita, vocês vão ter que escrever a fundamentação teórica. É a fundamentação teórica, né, do capítulo 1, do capítulo 2, que vai fazer com que vocês cheguem lá nas considerações finais. Vocês sabem que são 3 capítulos, né, que vocês vão ter que escrever no TCC. Então, assim, capítulo 1, o que eu sugiro, geralmente, quando eu oriento o TCC? Capítulo 1, fundamentação teórica. Então, imaginem um autor. Vocês vão ter que se fundamentar, assim, a coluna dorsal desse capítulo vai ser de um autor. Imaginem, capítulo 2, um outro autor. Capítulo 3, né, que são as considerações, imaginem que vocês vão fazer a síntese desses 2 autores, do pensamento. Eles se contradizem, né, há uma dicotomia, há uma diferença entre eles, ou eu posso juntar as 2 teorias. Então, dependendo, eu estou colocando aqui uma suposição, tá? Porque dependendo do tema e do curso, a gente faz, assim, movimentos diferentes. Mas aqui é só para ilustrar. Então, olha só, aqui é bem o que vocês vão ter que fazer. Ah, mas a minha prática, ninguém nunca escreveu. Opa, filho, você não é, né, um mito, você não é um adâmico, né? Então, assim, você está no espaço, né, conjugando com todos os outros. Então, o que quer que você queira escrever, porque há uma alimentação, que vocês têm os macrotemas que vocês vão ter que selecionar. Vocês vão ter que usar a teoria, que já foi escrita por outros, para justificar o que vocês pensam. Ai, professor, mas se ninguém nunca escreveu, tenha certeza que o seu tutor ou seu professor que vai orientar o TCC, ele vai estar te orientando. Olha, por aí não dá, né? Não houve, eu acho difícil, né? Nunca vi até agora, mas assim, esse caminho não vai levar à roça, né? Esse caminho não é legal de você pegar, porque esse caminho não vai te levar a lugar algum. Ok? Vai te deixar perdido. Então, é o professor que ele vai orientar a sua leitura, de acordo com aquele macrotema, com os macrotemas apresentados, de acordo com o tema que você pegou, né? Há uma orientação, independente de você remar a favor,
há uma orientação, porque não só você rema a favor ou contra, há outros autores que também remam a favor ou contra, então você vai selecionar, né, autores que possam falar o que você está a fim de falar, que na verdade você fala o que eles falaram, porque você é fruto de outras leituras. Né? A gente pensa assim, nossa, fui eu que pensei nisso, não. Né? A gente viu lá, não sei quem passou aqui por sociologia, mas assim, desde Durkheim, a gente não é nossa criação, a gente pensa que o que a gente fala é nosso, mas a gente fala aquilo que querem que a gente fala, né? Então, assim, falamos o que queremos, o que querem que saia da nossa boca, porque a gente é fruto de muitos impulsos. Então, vamos lá, gente. Tudo parte da teoria em direção à prática. Aí a gente lembra, não sei se todos aqui já passaram por filosofia ou sociologia, mas assim, a gente lembra a dicotomia. Aí, para quem perguntou dicotomia, a diferença. A dicotomia entre os filósofos Marx e Hegel. O que acontece? Nossa, o professor está falando tanto de Marx e Hegel, porque sociologia, porque metodologia. Então, assim, você vem lá do método, quem foi que criou esse método? Né? Foram os sociólogos, foram os filósofos, tá? Por isso que a gente sempre remonta aos filósofos, sociólogos, né? Começou com filósofo e depois de uma certa data, eles começaram a diferenciar, né? Sociólogo e filósofo. Mas olha só, remonta a dicotomia entre Marx e Hegel. Hegel, ele era idealista, e Marx, ele era materialista, ou seja, Hegel, ele acreditava que as ideias, ou seja, que a teoria mudaria a prática, enquanto Marx acreditava que era a partir da prática que se mudava a teoria. Só que, gente, no trabalho científico, a gente vai sempre, para todo sempre, amém, partir da teoria para a prática. Então, vocês precisam ter uma teoria que sustente a ideia de vocês. Isso é método científico. Vocês vão caminhar com o método, só que vocês precisam de uma fundamentação teórica. É essa fundamentação teórica que vai sustentar. É justamente uma fundamentação, né? Que é a base de uma casa, que é a base que vai dar o sustentáculo da casa. Então, é a base que vai sustentar o trabalho de vocês lá na frente. E vocês vão ver como é legal vocês pensarem, nossa, mas é isso que eu queria dizer, né? Assim, foi isso mesmo que eu pensei. Né? O teórico, né, já falou, já escreveu acerca disso. Por isso que, assim, é mágico na hora da escrita. E é importante que vocês se doem ao máximo para evitar pegar, assim, muita disciplina na época da escrita do TCC, porque a gente percebe que é um encanto, de fato, porque o que vocês pensam, vocês vão encontrar na leitura dos teóricos, né, da fundamentação. Ó, em todo e qualquer tipo de pesquisa, o pesquisador deve compreender o assunto que somente a leitura e a busca por estudos já realizados sobre o tema podem proporcionar. Mesmo em questões específicas, sua análise requer que você estude, leia, sistematize materiais produzidos sobre o assunto para obter maior domínio teórico sobre ele. Gente, outra dica que eu vou... Super dica, tá? Guardem isso. O que vai fazer vocês tremerem na base na hora da apresentação, na hora da defesa do TCC, lá do banner ou seja banca, independente do curso, o que vocês vão fazer, o que pode fazer vocês tremerem na base? O domínio teórico, de verdade. Porque na hora lá, vocês não vão poder falar, Tiago, acho isso, isso e isso. Sei lá, Giovana, ou Guilherme Henrique, ou Gutenberg, Jonatas, acredito nisso, nisso e nisso. Não, vocês estão apagados. Vocês estão ali só para abrirem a janela para o conhecimento teórico, tá? É o conhecimento teórico que vai ser a base do trabalho. Isso é legal? É ótimo. Primeiro que vocês vão atrás de conhecimento. Vocês vão se informar mais e mais. Segundo que o professor que perguntar algo, vocês vão... Qual vai ser a resposta? Igual Matrix, que a gente desvia, né? Qual vai ser a resposta de vocês se eu pergunto para o professor?
no livro tal, o teórico tal, o escritor tal, escreve isso, isso e isso. Gente, aqui... Ô, professora, Pode falar. professora, seu slide sumiu da minha tela. Ai, jura? Só da Sério, sua? A maioria tá juro. vendo, gente? Espera um pouquinho só. Todo mundo tá vendo? No meu ainda tá. Eu tô vendo. Nossa, será que você Tá aparecendo, só que tá falhando bastante o áudio. tá falhando? Internet. Tá falhando bastante também. Não tá aparecendo na tela de quem? Da Camila, não, né? Meu também tá falhando, Danilo, tá falhando bem. O Danilo, mas o slide tá aparecendo? Não, também não. Nossa, gente. Por que será? Será que eu vou ter que sair de novo? Espera um pouquinho, deixa eu só... Agora a senhora tirou. Então, agora eu tirei, ó. Agora voltou, né? Sim. Voltou. Tá, gente. E voltou também. Danilo, voltou para você? Ah, tá Voltou? bem ruim. Tá meio Não, travando. mas voltou o slide? Voltou, mas tá meio travando. Ah, nossa. E para quem é que tinha me falado que tinha sumido o slide? Eu não lembro. Eu, professora, o meu não voltou ainda não, mas eu tô escutando. Tipo, dá para acompanhar. Sai da Tá aula bom. e volta de novo. Talvez seja... Eu vou Mas sair. olha, você vai sair, Ana? Não, eu entro de novo. Ah, não, mas Ana, vamos esperar um pouquinho, porque eu preciso só finalizar esses tópicos com vocês. Aí, se você tiver uma dúvida, você me pergunta, tá? Ó, então vamos lá, bom, gente. então. Eu estava então, a dica que eu estava falando para vocês é justamente essa. Deixa eu só colocar tudo no mudo, porque daí não dá tanta interferência. Olha só, isso aí guardem. Gente, vocês vão lembrar de mim quando vocês chegarem lá no 8º semestre. O que vai sustentar a fala de vocês é o domínio teórico. Quem já está no 6º, tudo bem, eu acredito que você já tem um domínio teórico e vocês vão ter que mergulhar na escrita do TCC de vocês. Quem ainda não e começa a pender para um certo tema, vocês precisam responder as perguntas da banca, são 2 professores que vão avaliar o trabalho de vocês, com o domínio teórico. No capítulo 1, imaginemos, sei lá, Marcuski. O que quer que o professor pergunte, vocês vão usar o Marcuski para responder. Então, gente, eu não sei por que tanto pânico na hora da defesa. Porque vocês vão falar o que os teóricos falaram. Mas, na verdade, eu sei. Porque alguns alunos, eles não leem o que eles devem ler. Né? Porque se vocês tiverem domínio teórico daquele capítulo, né, de acordo com o que o escritor falou, não tem por que ter medo. E é muito legal quando a gente pergunta numa banca e a gente percebe que o aluno ele tem completamente o domínio da teoria. E é isso que vai mostrar. Pode falar. Marcuski é a pirâmide? Não, Marcuski é um autor. Ah, é uma autora, no caso, Camila. Da pirâmide é Maslow. Ah, tá. Tá? Ô, gente, vamos lá. Então, vocês entenderam? Então, assim, conhecimento teórico para vocês é essencial, porque vocês não vão falar da prática, até porque a pesquisa de vocês é bibliográfica. Então, vocês vão ter que se debruçar em cima de um teórico. Pelo menos uns 3 teóricos, assim, de base, para deixar o trabalho de vocês top, vocês vão ter que pesquisar, tá? É óbvio que, por exemplo, vou aproveitar o gancho da Camila, né, que acabou de perguntar do Maslow. É óbvio que, imaginemos que ela trabalhe educação infantil, né, ou brinquedoteca, né, que seja um tema, desenvolvimento pedagógico a partir das visitas à brinquedoteca. Ela pode até citar o Maslow. Ah, mas se as crianças não tiverem de acordo com as suas necessidades fisiológicas, de segurança, blá, 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 não vai rolar, né? Não vai acontecer o ensino-aprendizagem, porque elas vão estar em um outro nível da pirâmide de Maslow. Então, assim, legal, super legal, mas Maslow não vai sustentar o trabalho dela. Assim como na educação física, a mesma coisa.
Muitos aqui, provavelmente, serão professores de escola pública, gente. Então, qual é a realidade? Na segunda-feira, o menino passou o final de semana, né, sem conseguir se alimentar direito, porque chegou na segunda-feira, ele vai comer, mas ele vai comer 9h30, 10 horas da manhã. Como é que vocês vão colocar ele para dar 20 voltas na quadra, fazer isso, fazer aquilo, sendo que ele está com fome? Né? Então, vocês vão perceber que na apresentação do tema de vocês, vocês podem citar o Maslow, porque ele não está com a necessidade, de acordo com a pirâmide de Maslow, ele não está com a necessidade fisiológica abastecida, ele está com fome, né? Ou ele não dormiu. Então, isso é importante que você, assim, só que o que vai sustentar o trabalho de vocês não é Maslow não vai ser o gigante, eu estou falando aqui, mas dependendo do tema, sim, né? Eu acho que cabe muito para a educação física, mas dependendo do tema, sim, mas outros cursos, vocês podem citar o fulano, mas vocês vão ter que ter um papa, que vai ser a coluna dorsal, que vai ser a raiz da fundamentação teórica 1, capítulo 1 e a 2. Então, vamos lá. Você pode até argumentar que o assunto que pretende estudar é exclusivo ao seu ambiente de trabalho, porém, imagine que um problema existente em seu ambiente de trabalho esteja associado ao relacionamento entre os funcionários. Então, assim, mas isso aí só eu sei, porque em relação ao meu ambiente de trabalho, né? Imaginemos essa situação. Por mais que existam as características específicas desse fenômeno na empresa na qual você atua, é preciso buscar o entendimento teórico sobre a qualidade de vida no trabalho, motivação, clima organizacional, satisfação no trabalho, relacionamentos interpessoais, dentre muitos outros aspectos. Então, gente, mesmo que vocês tenham percebido que na prática de vocês descobriram algo inovador, vocês terão que atrelar esse inovador à teoria, a uma fundamentação teórica. Então, assim, eu estou com um problema com a minha orientadora, porque a orientadora educacional, quem está fazendo curso de pedagogia, porque ela não entende que isso, isso e isso. E aí, professora, ela tem um problema, e o problema dela é pessoal comigo e tal. Gente, independente do problema acontecer lá na realidade de vocês vão encontrar teórico que trabalhe relação interpessoal, né? Que foi o que a gente colocou nesse slide anterior aqui, né? Clima organizacional, a vida no trabalho, motivação. Então, assim, o problema de vocês está na realidade, nua e crua que vocês atravessam, ok? Mas o que vai sustentar é justamente essa parte. No capítulo 1, vocês vão trabalhar com, relacionamento interpessoal, porque a sua orientadora, o seu chefe é o O, e eles não conseguem, ninguém consegue chegar perto deles, porque eles são, né, deuses caídos do Olimpo. Eles se acham, eles não aceitam e tal. Então, vocês vão colocar no capítulo 1, relação interpessoal. Né? Capítulo 2, um exemplo, satisfação no trabalho. Então, vocês percebem que vocês vão usar a teoria para encaminhar a prática, tá? Então, por isso que é necessário, voltando aqui ao que nós já havíamos falado, mesmo que o motivador seja lá no trabalho, vocês vão ter que usar a teoria para respaldar. Então, olha, assim, é a teoria que lança luzes sobre a prática, ou seja, ilumina, esclarece a realidade para que possamos compreender seu funcionamento. Alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Então, olha só, a gente... Oi, pode falar. Não, eu falei que tá tranquilo, professora. Oi, Aninha. Deixa eu te perguntar, no TCC a gente vai ter, tutor, essas coisas, a gente que pode escolher para nos orientar? Não, Ana, infelizmente, infelizmente, felizmente, não sei, mas assim, tudo é um aprendizado. O tutor é direcionado para vocês.
vocês vão conhecer, igual um casamento às escuras, sabe? Assim, vocês vão conhecer o tutor só depois. Mas, assim, eles são super profissionais. Em geral, é o que a gente falou aqui. Alguns são, assim, mais flexíveis do que outros, mas eles têm que seguir um protocolo. Então, assim, alguns são mais agradáveis, às vezes, assim, mantêm assim, a nível de conversa, ou dão mais sugestão, de uma certa forma, mas um protocolo eles têm que seguir. Então, existem protocolos que todos vão ter que passar. É claro que, às vezes, a gente assim, encontra alguns mais amigáveis, outros um pouco menos, mas em relação ao profissionalismo, todos são muito profissionais, sabe? Ah, entendi. Obrigada. Imagina, Aninha, você conseguiu ver? Agora eu consegui ver o slide, Ai, que bom, voltou. então. Mas, de qualquer forma, você consegue, depois quando eu colocar o link da gravação, aí você revê, assim, alguma parte que você perdeu, tá? Ah, pode deixar, vejo sim. Obrigada. Ô, gente, então, ó, na próxima aula a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou ver se eu coloco umas 3 questões também, para, assim, dar um break e vocês vão respondendo, só para vocês não perderem um vínculo com as questões. E aí a gente vai trabalhar, algo, assim, mergulhar um pouquinho mais nessa dinâmica, tá? Nessa dinâmica do processo de pesquisa de vocês. Ok? Então, olha, eu desejo uma semana maravilhosa para todos. Se cuidem, tudo de bom para vocês. E na próxima semana, mesmo bate-canal, mesmo horário, estaremos aqui, tá? Se Deus quiser. Um abraço para todos e muito obrigada pela presença. Obrigada, Professora. Para você também. Pode falar. É Sabrina? Em relação ao trabalho, nota de trabalho em sala de aula, como é que vai ser feito? Porque, assim, o professor Lauro já passou trabalho para a gente. Você pretende passar algum também? Não, eu não vou. Assim, se todos assim, entrassem pelo computador, Sabrina, eu iria nesse chat aqui pegar as questões de vocês. Mas como nem todo, assim, a boa parte entra pelo celular, então não tem como. Então, assim, o que tiver. Só que aí está computando as entradas, tá? O que eu sugiro é que a grande maioria entre e participe das aulas. Eu não vou passar trabalho não para vocês. Se der tempo da gente passar no retorno, ótimo. Se não, ninguém vai se prejudicar. Se vocês tiverem que ter uma nota X de trabalho, vocês vão ter. Porque daí não é um problema de vocês, né? Tá bom? Tá bom, professora. Boa semana. Gente, um beijo. Obrigada, um beijão para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Professora, Tchau, também. tchau, professora. Beijo. Beijo. Professora, em relação à prova, já tem algum